Mas antes, eu quero falar com você que está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, para não esquecer de curtir o nosso canal, que vai ajudar bastante, e compartilhar para que mais pessoas possam estar assistindo, ouvindo esta reflexão sobre o Salmo de número 91. Então, você que ainda não segue o canal, siga o nosso canal, clica no sininho ali, dá um joinha e compartilhe para que mais pessoas possam receber esse conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar em muito. Quando nós começamos a falar a respeito do Salmo 91, é muito importante nós entendermos quais são os principais pontos, né, que nós encontramos nesse salmo. Salmo 91, ele fala de refúgio e proteção divina. Salmo 91, ele fala da confiança em Deus, livramento de grandes perigos, anjos guardiões. Nós vemos o ministério dos anjos aparecendo no Salmo 91, o domínio e a autoridade dada por Deus contra animais selvagens, promessas de respostas e orações, longevidade e satisfação também temos no Salmo 91, salvação nos momentos de dificuldade e promessa de vitória. Nós temos aqui 9 pontos a serem estipulados e analisados nesse salmo, que podem preparar grandes mensagens, grandes sermões, para que vida de pessoas sejam edificadas. Ele começa dizendo assim: ó tu que habitas, ou aquele que habitas no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu estou usando uma versão mais próxima do original aqui, então vai ter algumas mudanças. Ó tu que habitas no esconderijo do Altíssimo e habitas a sombra do Todo-Poderoso, né? Em hebraico nós temos Yoshev, Beseter, Elion, Betzel, Shaddai, Itlonan. Primeira coisa interessante aqui no primeiro versículo é que nós temos dois nomes, dois teônimos, né, divinos. Nós temos o Altíssimo, que aqui está como Elion, e nós temos Shaddai, que fala a respeito de Todo-Poderoso. E esse versículo que temos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele já nos traz uma revelação muito profunda, porque, embora a linguagem seja poética, nós temos aqui uma profundidade muito grande, porque o texto é chamado de esconderijo ou, em algumas obras, de morada do Altíssimo. E a grande pergunta é, nos dias de Moisés, porque este salmo, segundo a tradição judaica, é escrito por Moisés, e é um salmo que relata a vida, a fé e a confiança de pessoas que estavam atravessando o deserto. Então, o Salmo 91 é um salmo de deserto, assim como o 90, falando a respeito do esconderijo do Altíssimo. A grande pergunta que nós fazemos é: como nós poderíamos entender esse conceito de esconderijo do Altíssimo? Aonde Deus se escondeu? Por que o escritor usou essa palavra? E habitas à sombra do Todo-Poderoso. Então nós temos o esconderijo do Altíssimo e nós temos a sombra do Onipotente. Duas coisas que precisamos pensar. Primeira coisa, é importantíssimo lembrarmos que nos tempos de Moisés não havia ainda um templo construído como nos dias de Salomão. Mas é muito importante lembrarmos que já havia a construção do tabernáculo móvel, aquele que era montado e desmontado de tempo em tempos nas viagens dos hebreus. Então, o que o texto aqui quer dizer? O texto aqui quer dizer o seguinte: aquele que habita no esconderijo ou próximo às moradas do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Esse versículo fala da importância que é quando os hebreus construíam as suas tendas próximas das manifestações de Deus, próxima do tabernáculo. Por quê? Porque próximo ao tabernáculo estava a nuvem de glória pela manhã e a coluna de fogo à noite. Então, quanto mais próximo a casa do hebreu, a vida do hebreu, os pertences do hebreu, da presença de Deus, mais seguro dos males morais e naturais estaria esse hebreu naquela travessia de deserto. A maneira que Deus é apresentado aqui é Elion, ou seja, o Deus Altíssimo, aquele que estava acima de tudo e aquele que estava acima de todos. Logo depois, o texto diz: a sombra de Shaddai descansará, a sombra do Onipotente ou Todo-Poderoso. Que sombra é essa, senão a sombra do tabernáculo? Quanto mais próximo a casa, a tenda do hebreu estava do tabernáculo, mais seguro ele estava dos males diários, mas também dos males noturnos. Então, a lição que nós tiramos aqui é que quanto mais próximo você está da presença de Deus, mais seguro você está à sombra daquele que pode todas as coisas. Mas, literalmente falando, segundo o pensamento judeu, segundo o pensamento da tradição e interpretação dos grandes sábios do Antigo Testamento, está falando exatamente da construção da tenda naquele momento mais próximo do tabernáculo. Quanto mais próximo do tabernáculo você está, mais próximo dos atributos de defesa divino você está. Quanto mais longe, mais distante. Depois ele diz: direi do Senhor, que é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, para que ele te livre do laço do passarinheiro e da peste nociva, né? Nas linguagens de João Ferreira de Almeida, peste perniciosa. É interessante nós pararmos para meditar um pouquinho nessa palavra aqui, ó, onde o texto diz: para que ele te livre do laço do passarinheiro, das ciladas, e te livre da peste perniciosa ou da peste nociva, né? A palavra utilizada aqui é dever ravut. A palavra dever em hebraico significa peste ou praga, e ravut, aqui no caso, fala do pernicioso e do nocivo. O que é interessante nós prestarmos atenção aqui é que a raiz da palavra dever, ela se apresenta na construção das letras Dalet, Vet e Resh. São as letras utilizadas para construir, né, a palavra dever. Coincidentemente, as mesmas letras também constroem a palavra davar. A palavra davar em hebraico significa literalmente palavra. Palavra. Ou também coisas no hebraico. E é muita coincidência você encontrar a raiz da palavra de dito sendo a mesma raiz da palavra praga, peste. Então, o que nós entendemos aqui? Que a peste perniciosa, o dever havut, não é exatamente uma doença como se imagina ao contexto de um pensamento simplista, né? Porque você pensa em peste, morando aqui no Ocidente, automaticamente você pensa em uma doença. Eu pensava assim até o momento que eu estudei o hebraico. Por isso que a língua original é de uma pérola fantástica para o estudo
para que você faça um estudo cirúrgico da palavra. A gente descobre, então, que peste perniciosa aqui, muitas vezes eram as más conversações que existiam na travessia do deserto. E isso nós encontramos em diversas passagens, né, do livro de Números, do livro de Números, não digo do livro de Levítico, mas em Deuteronômio também, porque Deuteronômio é uma repetição de tudo aquilo que aconteceu para a próxima geração. E quando nós falamos a respeito de peste perniciosa, é interessante nós lembrarmos, né, de algumas conversas que aconteceram na travessia do deserto, como, por exemplo, os 40 dias em que Moisés sobe ao monte para receber a lei. Os hebreus acabam ficando um pouco ansiosos. Havia um povo no meio do povo de Deus, que na verdade atravessou o Mar Vermelho com Moisés, não por temor a Deus e devoção a Deus, mas sim porque o Egito ficou totalmente destruído e não queria sofrer as consequências de ficarem no Egito. Então, uma curiosidade interessante que nós precisamos entender é que não foram apenas pessoas de bem que atravessaram o Mar Vermelho. Você precisa lembrar que os idólatras que construíram o bezerro de ouro, eles atravessaram o Mar Vermelho. Estavam no meio do povo de Deus, mas não eram povo de Deus. É preciso se lembrar que Corá, Abirã e Datã, 3 pedras no sapato de Moisés durante a travessia do deserto, também atravessaram o Mar Vermelho. E foram pessoas, foram instrumentos que muitas vezes transmitiram a peste perniciosa. Então, a peste perniciosa, a Dever Havut, ela está ligada exatamente ao que sai da sua boca e contamina o coração do teu próximo. E aqui está dizendo, no Salmo 91, que aquele que se refugia em Deus, ele é totalmente livrado, tanto das ciladas do deserto, como da peste perniciosa. Então, isso é de uma profundidade muito grande. A peste perniciosa é fofoca, a peste perniciosa é o falso testemunho, a peste perniciosa é tudo aquilo que vai contrário à promessa de Deus. A peste perniciosa, ela contaminou os espias que foram espiar Canaã. Vocês se lembram que de 12, 10 acabaram desistindo. A peste perniciosa é aquilo que te faz duvidar de Deus. E é uma peste que esteve no deserto e também se encontra nos dias de hoje em nossas vidas. Porque quantas pessoas duvidam, quantas pessoas não creem, quantas pessoas dentro de uma igreja, dentro de um departamento, quando você está lutando pelo avanço, estão lutando totalmente contrário a você. Peste perniciosa é tudo aquilo que tenta tirar você do foco da promessa que Deus te fez. Então, a importância de você habitar no esconderijo do Altíssimo é também para livrar você desse mal que tem a capacidade e o poder de impedir que você entre nas promessas que Deus tem para a tua vida. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado para quem você conta teus sonhos, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você deixa saber dos seus projetos, saber das suas ideias. Existem milhares de pessoas aí com um balde de peste perniciosa prontinho para jogar em você, ok? Ele te cobrirá, versículo 4, com as suas penas e debaixo das suas asas você se refugiará. A sua verdade é um escudo e broquel. O versículo 4 nos mostra que Deus ele nos cobre com as suas penas. E debaixo de suas asas, né, uma figura de linguagem, você estará seguro. É interessante que o texto apresentado aqui traduz como se refugiará. Então, existem momentos na nossa vida que não basta apenas você se esconder, você precisa se refugiar e encontrar em Deus um refúgio,
porque sua verdade é um escudo de broquel, ou um escudo. Segunda parte do Salmo começa no versículo 5, não terás medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, da peste que anda nas trevas, nem na destruição que assola o meio-dia. Novamente, nós temos aqui a palavra peste, né? No versículo de número 7, 6, nós temos aqui a palavra dever, nós temos aqui a palavra dever baofel, dever baofel, e depois nós temos ia halor. Então aqui nós temos a palavra dever e a dever baofel. Mais uma vez, peste que anda nas trevas, né? Essa palavra ofel em hebraico fala de algo sombrio, algo escuro, né? Algo que nos dá a conotação daquilo que para nós é desconhecido. Então, aquele que se refugia em Deus, ele não teme nem aquilo que ele desconhece, nem aquilo que os seus olhos não veem. Existe um guarda que o protege, existe um guarda que o guarda, essa é a verdade. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa é a segunda parte que nós temos do Salmo de número 91. Aqui nós continuamos vendo a segurança e a proteção daquele que se refugia em Deus, onde ele não tem medo do terror noturno, ele não tem medo da flecha que voa de dia, ele não tem medo da peste que anda nas trevas, nem da destruição, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 poderão cair à tua direita, mas tu não serás atingido, ou na versão que eu estou usando, não chegará a ti. Aqui nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus, a proteção de Deus para aqueles que vivem próximo ao esconderijo do Altíssimo, vivem condicionado à sombra do Onipotente, vivem debaixo da nuvem no decorrer do dia, pois o sol do deserto era totalmente escaldante. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que, perdão, o deserto, ele fala de extremos. O deserto é um lugar que de dia a extremidade de calor é muito grande, como à noite o frio também é algo totalmente intenso. Então o deserto, ele fala a respeito da simbologia de momentos da vida que estamos passando, onde a nossa vida está ao extremo, onde tudo pode acontecer. O deserto também é terra de animais peçonhentos, cobras, né? Principalmente as mambas, escorpiões. O deserto, na verdade, é um lugar onde o peregrino que atravessa, seja ele cristão, seja ele judeu, o que for, ele deve atravessar o mais rápido possível. O deserto é um momento na vida do servo de escassez, onde tudo está difícil, mas se ele ficar na obediência, Deus lhe provê. Então, o deserto não é um lugar que se deve ser louvado, porque ele foi feito para não ter nada. Na verdade, o que se deve ser louvado no deserto é o Deus que provê para você no deserto. Mas, às vezes, nós percebemos uma mentalidade das pessoas, né? Estou no deserto, irmão. Não, você não tem que ficar feliz de estar no deserto. Deserto é um lugar que você tem que passar o mais rápido possível. Se deserto fosse bom, Cristo não tinha ficado só 40 dias. Tinha ficado 40 anos. Então, a travessia do deserto é algo muito importante que você precisa entender e pegar rápido, senão você vai ter problemas. Então, quando o texto fala sobre 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, não é porque você é um escolhido para não cair, é porque quem vive debaixo da autoridade divina é protegido e tem provisão. Terceira parte começa
no versículo de número 8. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque existe ímpio no deserto. Existem pessoas que não são tementes a Deus, existem ladrões, existem salteadores. No deserto existem pessoas que estão numa situação 1000 vezes pior do que a sua. E se puderem te roubar, tomar o que você tem, vão tomar. Quem se lembra da batalha contra os amalequitas em Êxodo 17? Quantas guerras Moisés travou contra Og e muitos outros? Os moabitas, Balaão, tudo isso se encontra no deserto. No deserto você vai encontrar muita pessoa para tentar atrasar o seu lado. Então, o salmista diz aqui, né, no caso Moisés, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Mais uma vez ele diz que o refúgio dele é Deus e o Altíssimo é a habitação do Deus que ele adora e governa. A manifestação fortíssima de Deus que nós vemos aqui é o famoso El Elyon, né? Que fala a respeito do Deus Altíssimo. Nós estamos em uma época onde as pessoas acreditavam em outros deuses. É muito importante nós lembrarmos que o livro do Êxodo, por exemplo, ele é um livro que fala a respeito dos deuses egípcios que foram derrotados, das divindades egípcias que foram derrotadas. Todavia, não eram deuses dos hebreus, mas eram deuses estranhos de outros povos. É muito importante você entender que no Antigo Testamento existia o pensamento de outros deuses, né? Isso é chamado de enoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é a crença existente em vários deuses, e isso existe no Antigo Testamento. Por isso que o povo hebreu é monoteísta, crê num único Deus, e o chama de Altíssimo. Por que o chama de Altíssimo? Porque acredita-se nas divindades estranhas, mas acredita-se que existe um Deus acima da divindade estranha, que é El Elyon, o Deus hebreu. Ok? Muito importante entendermos isso também. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque você está condicionado à sombra do Onipotente. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós temos aqui o ministério dos anjos, né? Aparecendo dentro do texto, né? A palavra que nós temos aqui é que, a palavra que nós temos aqui é que malachai, teus anjos. Que malachai, né? Malachai é a palavra que nós temos aqui, onde fala a respeito dos anjos, porque os seus anjos, porque aos seus anjos, Deus, dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O que seria essa pedra de tropeço? Tudo aquilo que poderia tirar o povo de Israel do foco. Vocês se lembram no livro de Números, por exemplo, Balaão, uma grande pedra de tropeço na vida do povo de Israel. Vocês vão se lembrar das mulheres estrangeiras, das mulheres moabitas, que o próprio Balaão mandou o rei de Moabe lançar, o rei de Moabe lançar sobre o povo de Israel. Haviam muitos tropeços que poderiam aparecer no caminho para tentar tirar Israel do foco. E o texto diz aqui que aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, os anjos te sustentarão pelas tuas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra. O versículo de número 13, nós temos a quarta parte do Salmo que diz: pisarás o leão e o áspide, e o leãozinho e a serpente pisarás, né? Aqui nós vemos o domínio sobre os animais selvagens, né? O Salmo sugere que aqueles que confiam em Deus terão controle sobre animais perigosos. Ou seja, tudo aquilo perigoso,
tudo aquilo que é venenoso não chegará até ti, porque Deus te dá autoridade. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do leãozinho e da víbora, porque ele me amou, vírgula, eu o livrarei, eu o colocarei em um lugar alto, porque ele conhece o meu nome. Do versículo 14 em diante, nós temos aqui a manifestação divina, porque, e 12, né, 13, pisarás, 14, perdão, porque ele me amou, eu o livrarei. Olha só, porque ele me amou, amou como? Guardando seus mandamentos. Eu o livrarei. Eu o colocarei em um lugar alto, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele em apuros e o resgatarei e o trarei à honra. Saciá-lo-ei com longa vida e far-lhe-ei ver a minha salvação. Nas nossas Bíblias de João Ferreira de Almeida, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um Deus presente. Nós vemos um Deus aqui que atende o pedido de Moisés, em Êxodo capítulo 33, né? Onde Moisés não aceita anjos juntamente com ele, mas ele quer a presença do próprio Deus. E nós vemos aqui um Deus que atravessa o deserto com os obedientes. Mas um Deus que não permite que os desobedientes entrem na terra prometida, entrem em Canaã. Então, com isso, nós vemos que Deus é aquele que responde no deserto, mas responde os obedientes, responde os fiéis. Responde os fiéis. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, nos momentos difíceis, Deus se fará presente. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Ok, pessoal? Isso foi uma análise simples, rápida, do Salmo de número 91. Lembrando que no começo do vídeo eu falo de aproximadamente 7 ou 9 pontos de possíveis mensagens que você pode tirar desse salmo para você poder ministrar, ensinar e até mesmo lecionar em uma sala de aula, ok? Peço para vocês mais uma vez que vocês não esqueçam de curtir o nosso canal, dar essa força, dar um joinha aí e compartilhar. O único investimento que eu te peço é que você compartilhe, ok? Com mais pessoas, para que nós possamos crescer e estar de tempo em tempo colocando mais conteúdo de qualidade para você poder entender a Bíblia de uma forma aplicável aos nossos dias, ok? Espero vocês no próximo vídeo, na próxima videoaula ou também na próxima audioaula, ok? Até breve estaremos juntos, que a Kadosh Baruch Hu, bendito, possa abençoar a todos.